Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos a mais um encontro nosso, bem-vindos a mais uma live que a gente tem tornado diária, um espaço aqui de informação antes do que qualquer coisa, né? Então, um espaço onde a gente tem aí um conjunto de informações que eu colho ao longo do dia, ao longo dos meus estudos. Tenho acordado bem cedo para poder fazer uma varredura de tudo que aconteceu no resto do mundo, as medidas, os pacotes, a evolução da doença, o que está dando certo, o que não está dando certo, os desdobramentos políticos da crise, e isso tudo tem sido assim muito importante para a gente formular, né, esse nosso espaço aqui, que tem acontecido com uma frequência, enfim, diária. Não era essa a ideia no começo, mas acabou se tornando, e é um espaço nosso, né? Quem fez esse espaço se tornar diário fomos todos nós. Ontem a gente batemos o recorde aqui de número de pessoas participando desse encontro, né? É claro que contribuiu para o recorde uma indignação muito grande com o discurso do presidente Bolsonaro na noite anterior, então muita gente querendo ouvir as análises que as pessoas tinham sobre o discurso do Bolsonaro, então isso com certeza contribuiu muito. E a gente, estou vendo aqui, ó, o número de pessoas que de ontem para hoje, só no YouTube, tá? Só no YouTube. Vamos lembrar que esse vídeo eu também coloquei ele no Facebook, né? Então, você tem mais quase que o dobro de pessoas que assistiu, mas só no YouTube ontem o nosso vídeo já foi assistido por quase 200 mil pessoas. É isso mesmo, quase 200 mil pessoas assistiram, e talvez tenha sido um dos vídeos mais importantes, né? Porque a gente falou um pouco do que está por trás dessa estratégia irresponsável, né, do governo. Vamos falar mais um pouco sobre isso hoje, né? Mas o que está por trás dessa estratégia do governo de fazer um discurso como aquele, né? Fazer uma intervenção como aquela em rede nacional, pegando todo mundo meio que no contrapé, assim, né? Então foi muito importante. Falando dos bancos, né? Vamos falar mais hoje um pouco dos bancos. Muito importante a gente estar falando isso. E a gente falou ontem o que está acontecendo nos diferentes segmentos, né? A gente está passando, todo mundo está assim, passando pelos mesmos medos, inseguranças, etc., mas existem particularidades, né? Hoje eu ouvi uma explicação que eu achei boa, né? É o mesmo maremoto, né? Todo mundo está passando pela mesma tempestade, mas para alguns está sendo dado barcos maiores, boias melhores, etc. Para outros está sendo jogado um pedaço de madeira para o cara se agarrar, e para outros, enfim, não está sendo dado nada, né? As pessoas estão gritando ali por ajuda e não estão nem ouvindo, ou fingindo que não estão nem ouvindo, né? Então mais ou menos, é uma boa comparação, ou seja, um pano de fundo que é o mesmo, né, uma mesma doença que ataca todo mundo, não escolhe rico nem pobre para matar. Aliás, muitas pessoas que estão morrendo são pessoas ricas, enfim, e aí tem várias explicações para isso. Primeiro, porque simplesmente a gente está na primeira fase dessa pandemia, então as primeiras pessoas que pegaram a doença foram pessoas que viajaram pelo mundo todo, etc. Segundo, que essas pessoas mais ricas, mais velhas, são pessoas que têm uma vida mais sedentária, são pessoas que, enfim, têm mais problemas de coração, têm outros problemas respiratórios, etc. Tem 500 explicações diferentes. Fato é que é uma doença que não escolhe idade, raça, não escolhe classe social. Ela realmente tem atacado todo mundo e tem causado um impacto no mundo inteiro, independente
enfim, do hospedeiro aí da doença, né? Antes da gente começar agora passando um pouquinho do cenário lá de fora, de quais são as últimas notícias lá de fora, eu queria pedir para vocês para darem um like aqui, né? A gente sempre pede no começo. É curioso como esse like ajuda, né? Ontem eu estava falando, tem um casal aqui que está hospedado aqui na chácara também. A gente tem 2 casinhas aqui na chácara, numa casa com minha família, na outra casa está esse casal de amigos que veio para cá também, para poder ficar em confinamento lá. Então a gente está absolutamente separado aqui. E aí eles disseram o seguinte, que acabei de receber a sugestão do YouTube do seu vídeo, entrei lá, eu não sabia que você estava gravando, não sei o quê. E é isso que o like faz, né? Então, quando a gente pede para dar curtir o vídeo, né, dar um like aqui no vídeo, isso faz com que muitas pessoas sejam avisadas que o vídeo começou. Então, eu queria pedir para vocês, se puderem agora nesse começo, só poder dar um like para a gente poder começar com o cenário externo, falar um pouco do cenário, do que está acontecendo no mundo. Aí depois a gente fala um pouquinho de Brasil, né? E aí a gente entra na parte mais de opinião, para eu falar para vocês um pouquinho. É mais ou menos o roteiro que acabou acontecendo aqui, né? Então é um roteiro que acabou nascendo desse nosso encontro diário. Primeiro passar o que eles chamam de wrap-up, né? Ou seja, um resumo do que está acontecendo no mundo. Depois a gente vem para o Brasil, fala um pouco do que está acontecendo no Brasil e, por fim, entra numa parte um pouco de análise, de opinião e etc. Tá bom? Temos aí 1.000 pessoas na live, maravilhoso, 1.100 agora, espetacular. Honro a presença de todos vocês aqui, agradeço o tempo de todos vocês aqui, me solidarizo a realidade que cada um de vocês que faz parte desse nosso encontro está vivendo. Alguns uma realidade menos difícil, outros uma realidade muito mais difícil. Então, já começo aqui com o meu abraço carinhoso e caloroso de bom dia para todos vocês, tá? Bem, falando um pouco lá de fora, em que pé que a gente está? A gente está com a doença chegando quase à marca de 500 mil de casos confirmados, 500 mil de casos confirmados. Muito importante falar que o número de casos da doença já supera, assim, muitos milhões, né? Então, provavelmente a gente pode ter até mais de 10 milhões de pessoas já com a doença ou que já tiveram a doença, só que o número de casos confirmados depende do teste, né? Então, a gente tem de pessoas testadas positivas, 487 mil pessoas foi o último relatório que você teve do Johns Hopkins, Hospital Americano. E dessas pessoas, você tem 22 mil mortes, né, associadas aí ao caso da doença Covid-19, né, a esse coronavírus que é o responsável por essa pandemia. Um dado importante que muita gente não tem falado, vocês não devem ter visto em nenhum lugar, dessas 487 mil pessoas, tá, que estão testadas positivas para o Covid-19, para esse coronavírus, né, só 118 mil já se recuperaram. Veja bem, esse é um dado muito importante, tá? Das 487 mil pessoas testadas positivo para o coronavírus, só 118 mil se recuperaram, ou seja, menos de um quarto das pessoas se recuperou. Você ainda tem 3/4 das pessoas com doença. Então, ou porque está hospitalizada, se tratando, ou porque não está hospitalizada, mas está tratando em casa. Então, esse é mais um motivo pelo qual a letalidade não pode ser calculada da forma como muita gente tem calculado. Não é o número de mortes pelo número de casos. Primeiro, tem muita gente que está lá no número de mortes e só foi testada positivamente depois que morreu, ou seja, não estava no número de positivos, né, do coronavírus. E segundo, tem muita gente que está no número de positivos que não se recuperou ainda. Mais especificamente, mais de 3/4 das pessoas, mais de 75% das pessoas não se recuperou ainda. E ainda tem um último ponto, que é o seguinte, tem pessoas que foram dadas como curadas e depois estão morrendo, né? No Brasil tem um caso que está aí na mídia hoje,
de um senhor de 72 anos que foi para o hospital, teve alta do hospital, voltou para casa, 4 dias depois morreu do coronavírus, né? Então é muito difícil fazer esse tipo de análise agora, quando a gente teve aquele papo muito legal com a Luciana Costa, né? Aquela virologista aqui no nosso canal, aliás, recomendo todo mundo. Aquela é uma conversa que ela é atemporal, né? É uma aula sobre o coronavírus. Então, independente de você assistir o vídeo hoje, amanhã, uma semana depois, etc., é aquela aula que é essencial, é para a gente começar a falar da doença, da crise, dos efeitos econômicos. A gente tem que entender o que está por trás disso, né? Que vírus é esse? Como é que ele funciona? Qual é o grau de agressividade dele? Qual que é a lógica por trás dessa doença, né? Então é um vídeo aqui do meu canal que eu recomendo todos vocês assistirem, com a Luciana Costa. É uma aula, acho que é uma aula completa sobre o coronavírus ou algo assim, tá? É importante a gente saber que o vírus continua numa trajetória exponencial, ou seja, você continua tendo uma aceleração, né, da contaminação das pessoas, mesmo com as medidas restritivas, né? É claro que nos países onde as medidas são mais restritivas, essa aceleração é muito menor, né? Na China, para vocês terem ideia, que é um dos países que mais rigoroso foi, né, mais disciplinado foi em relação a essa questão da quarentena, a questão do contato social, em relação a tudo isso, você já tem na China, né, e até onde surgiu, né, na província de Hubei, lá, né, onde fica Wuhan, que é a capital de Hubei, você já tem as pessoas voltando ao trabalho e você já tem alguns pontos turísticos voltando a estar abertos para o público na China. É muito importante essa doença, gente. Ela tem 3 fases, basicamente, né? Ela tem, e aí vai parecer meio óbvio, né? Mas tem a descoberta da doença, né? Tem o como lidar com a doença e tem o como se recuperar dos efeitos, todos até econômicos, causados pela doença, né? Tem uma parte do mundo que está na primeira fase, tem uma parte do mundo que está na segunda fase, e você começa a ter os primeiros países ensaiando uma entrada na terceira fase, que é já lidar com essa saída da crise. Por que a gente diz ensaiando uma terceira fase? Porque você pode ter uma nova onda da doença. Então esse é um grande cuidado, por exemplo, que a China está tendo. Por que a China não chega e fala o seguinte, aí galera, passou, todo mundo para a rua, vida normal? Porque não, você tem que ir controlando para, se entrar uma segunda onda da doença, você tá ali com as rédeas na mão e poder controlar a história, né? Então, na China, por exemplo, quando ela começou a liberar, teve o problema de importar a doença dos países que ficam ao redor da China. O que a China fez? Começou a ajudar muito esses países ao redor, com ajuda financeira, com ajuda de equipamentos, etc., e deu uma segurada nos voos, pegou e botou voos para outros lugares, sem ser para capitais onde você tem uma aglomeração muito grande, etc. Por quê? Para poder controlar e não ter essa segunda onda. Então, a China, ela é um dos primeiros países do mundo, principalmente dos grandes, que entra, possivelmente, né, nesta terceira fase, que é a fase de poder lidar com essa saída. Aos que estão reclamando da imagem, gente, é o que tem. Eu estou num sítio com 3G, entendeu? A internet é muito ruim aqui. Eu estou com medo de acabar o pacote de internet a qualquer momento. Meus filhos estão aqui, não estão assistindo televisão boa parte do dia, etc., para a gente fazer esse espaço aqui. É o que tem. Então, me perdoem, se está ruim a imagem para vocês, etc., eu infelizmente não posso fazer nada, tá? E o que tem, já tem, assim, por trás um esforço muito grande, então eu peço que vocês respeitem o esforço que existe por trás de estar com isso que a gente está conseguindo oferecer aqui em termos de informação, tá bom? Bem, vamos lá. Na Espanha, tá? Você tem que a Espanha assumiu o segundo lugar em números de mortes, né, no mundo, né? Passou a China já. A Espanha já está com 3.434 mortes, né? E aí o dado importante, gente, é o dado que vocês têm que ter. Olha só,
27% a mais de mortes do que ontem a Espanha. Eu vou repetir. A Espanha, que a gente está acompanhando há alguns dias, tá? 27% a mais de mortes do que no dia anterior. Sabe o que significa isso? Isso significa o seguinte: crescimento exponencial. A China está com crescimento, a Espanha está com crescimento exponencial, que foi o crescimento que a China teve no começo, que foi o crescimento que a Itália ainda está tendo. A Itália, depois de ter um número menor, voltou a ter um número maior de casos. A gente precisa ter isso na cabeça. O negócio não é linear, não é 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8. É 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Quando você tem um dia um aumento de 27% das mortes, é isso que é o assustador. É isso que as pessoas precisam ter na cabeça. É esse o risco que a gente corre aqui no país. Isso já aconteceu em vários países e está acontecendo um após o outro, um após o outro, um após o outro. Está lá um monte de exemplo para a gente enxergar adiante e não cair no mesmo buraco. Imagina você tá andando numa estrada, aí tem, né, os carros da frente, você tá vendo, aí cai num buraco, aí o de trás cai no buraco, o de trás cai no buraco. Caramba, se você não desviar do buraco, você é burro. Você é burro, incompetente. E olha aqui a Espanha, mesmo buraco da Itália. No último dia, 27% das mortes foram registradas. Entendeu? Então, isso assim, é importantíssimo que vocês tenham na cabeça, porque é o que pode acontecer aqui no Brasil se a gente não tomar os cuidados que esses países não tomaram no começo. Ah, mas a Espanha, ela fez lá uma quarentena. Existe uma coisa que é um lag, assim, né? Você não está assim, eu fechei hoje, quarentena hoje, confinamento hoje, o resultado não vem hoje, o resultado vem daqui a 2 semanas, né? Então, assim, é muito... Eu não sei se vocês já dirigiram uma traineira, né? Se vocês já dirigiram um caiaque, uma canoa, um barco, qualquer coisa. É engraçado, né? Porque quando você dirige um barco, diferente de um carro, quando você faz uma curva, assim que você faz a curva, ele vira. Quando você está na água, você vira o volante, demora um tempo até o barco virar. E por que demora um tempo até um barco virar? Porque a resposta só vem depois, não é imediata, como você tem no asfalto. Na água, você tem um tempo entre você dar o comando e a resposta acontecer, né? Então, isso que acontece com o coronavírus. Você dá o comando e daqui a 2 semanas a resposta acontece para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Ou seja, se você hoje toma uma atitude certa, daqui a 2 semanas você vai começar a ver os resultados da atitude certa. Se você hoje toma uma atitude errada, daqui a 2 semanas você vai ver os efeitos dessa sua atitude errada. É por isso que a gente não pode tomar a atitude errada, como a gente está querendo tomar aqui no Brasil, tá? E a Espanha é assim, tá assustador o que está acontecendo na Espanha. Você já tem 47, quase 50 mil casos na Espanha registrados. Eu estou vendo várias pessoas falando aqui, o número de casos é mentira, etc. E tem uma certa razão, né, do número de casos ser mentira. Eu até qualificaria. Em alguns países não é questão de ser mentira o número de casos, ou seja, em alguns países é simplesmente uma incapacidade de testar. Você está com o que eles chamam de shortage, ou seja, menos do que o necessário de quantidade de testes para serem feitos pelas pessoas no mundo, né? Mas em alguns países, no Brasil, inclusive, eu, cada vez que eu estudo mais, cada vez que eu converso mais com médicos, cada vez que eu converso mais com pessoas que trabalham em hospitais, e eu tenho feito isso o dia inteiro, eu percebo que existe, sim, uma manipulação dos dados. O número de casos no Brasil é muitas vezes maior do que o número que está sendo notificado, e o número de mortes no Brasil é também muito maior do que o número que está sendo notificado. Por quê que está sendo feito isso? Para aparentar uma suposta eficácia no combate à doença, para aparentar
uma suposta taxa baixa de letalidade para acalmar as pessoas e para forjar um clima que é favorável politicamente às medidas que o presidente está tomando. Mas os dados do Brasil me parecem absolutamente manipulados. Essa é uma opinião pessoal. Eu tenho direito de ter minha opinião. Não tem como comprovar isso, porque é difícil você... a história de você provar o negativo, né? Ou seja, como é que você vai provar que uma coisa está sendo manipulada daqui, do meu... Não tem, é mais uma coisa empírica, né? Evidências anedotais. O que é evidência anedotal? Você sabe o caso do fulano, do cicrano, se liga para o hospital, se liga para o outro, e aí quando você vê, você já sabe, eu, Eduardo, já sei, quase que do mesmo quantidade de mortes que foi o que está sendo notificado como as mortes do Brasil inteiro. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. Agora, por quê? Será que isso está sendo feito propositalmente ou não está sendo feito? Vamos ver. Está dizendo que está reconectando. Um segundinho. Pronto, reconectado. Me perdoe novamente. A internet aqui é super fraca. Estamos via 3G, tá bom? Vamos lá. A Índia anunciou ontem um pacote super modesto, diga-se de passagem, tá? De ajuda para os mais pobres. Um pacote de 22 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de reais, né? Se a gente fizer a conta aí por 5, vai dar 110 bilhões de reais, onde eles vão oferecer um seguro médico relativamente grande, mas, sei lá, 60 e poucos mil dólares, se não me engano. Esse é um seguro, não é o valor que eles estão dando para as pessoas, não, tá? É o valor que você está segurando. Para as pessoas que estão trabalhando à frente, então as pessoas que estão trabalhando na linha de frente vão passar a ter um seguro médico bancado pelo governo. Eles estão oferecendo comida mesmo, ou seja, não é dinheiro para comprar comida, estão oferecendo sacos de arroz, pacotes de arroz, etc., para as pessoas poderem comer, as pessoas mais pobres, e estão aumentando os benefícios que existem para os trabalhadores no campo, para os trabalhadores que são atendidos por fundações que o governo financia, etc. Então, o que acontece? Você tem uma ajuda de 110 bilhões para as pessoas mais pobres, mas por que essa história da Índia se comunica com o Brasil? Eles anunciaram o pacote de medidas 36 horas depois de ter imposto a quarentena. É isso que a gente tem que entender no Brasil. O problema não é confinar as pessoas. O problema é confinar as pessoas e não dar para elas nenhuma perspectiva. Ou seja, você fala para o cara ficar trancado dentro de casa e some. Esse é o problema. O problema não é só o cara ficar dentro de casa, é o cara ficar dentro de casa sem saber como é que ele vai fazer para sobreviver na semana que vem, e na semana seguinte, e na outra semana. Eu passei para vocês ontem, tem um estudo que mostra, e eu vou ver depois se eu faço uma conversa aqui, uma live, com um dos sócios dessa empresa, que é uma das maiores empresas de pesquisa do Brasil, e principalmente especializada em áreas mais pobres, né, em comunidades que ficam nas periferias, etc., onde ele mostra que quase 80% das pessoas que moram nessas comunidades não conseguem sobreviver 4 dias sem passar fome, sem ter nenhuma renda. O que acontece? Na Índia, em 36 horas depois de confinadas, eles anunciaram. E no Brasil? O que foi anunciado para os mais pobres? 24 horas depois, 48 horas depois, 72 horas depois, uma semana depois, nada foi anunciado. Esse é o problema. A velocidade da resposta do governo é o que está causando esse clima que está só atrapalhando, está separando, está segregando, está dividindo. Veja bem o que é uma diferença de um espírito de grupo, de nação. No Reino Unido, o Reino Unido abriu uma campanha que é o seguinte: quem se voluntaria quer dizer de graça, para ajudar no trabalho que é necessário para combater essa pandemia. Mais de 500 mil pessoas se ofereceram como voluntárias, sem ganhar nada,
no Reino Unido para combater a doença. O mundo inteiro ele está com essa capacidade, essa característica dos seus líderes unirem as pessoas, terem um discurso alinhado para poder fazer com que as pessoas consigam sair dessa crise tendo algum horizonte. Então, isso que a Índia fez é importantíssimo. Eu vou falar isso e que isso sirva para todos os políticos que assistem essas lives, que eu sei que muitos homens públicos assistem essas lives e agradeço a todos vocês por estar presente aqui. 36 horas depois do confinamento, a Índia declarou o pacote de ajuda aos mais pobres. Eu sei que no Brasil já foi uma medida para o Rodrigo Maia aprovar, né, um projeto de lei, se não me engano, que foi entregue por PCdoB, por PSB, por Rede, por PDT, por um grupo de partidos da oposição, né, que fala sobre essa renda emergencial, dessa renda mínima, para ser votado. Mas eu só estou querendo mostrar o seguinte, o que o nosso governo está ainda querendo dizer que não tem, que é gripezinha, que não sei o quê, resfriadinho, e as pessoas estão trancadas em casa. E aí ele fala assim, não, então sai de casa, que é uma mentira, que ele não pode falar isso. A gente vai falar aqui, isso não é atribuição do governo federal, isso é atribuição dos governos dos estados. No Brasil você tem as atribuições para cada ente da federação. O governo federal só pode ir até um certo ponto. Dali em diante só pode o governo estadual, dali em diante só pode o governo municipal. E aí o governo fala uma coisa que as pessoas não podem fazer e aí deixa elas mais inseguras, e deixa elas com raiva, e deixa elas com ódio. Esse é um governo que só governa em cima do ódio. Esse é um governo, olha que curioso. Ele governa em cima do ódio dos que apoiam ele, tem em relação aos outros, mas governa com ódio também dos que odeiam ele. Os dois ódios são combustíveis para esse governo. Os dois ódios são combustíveis contra esse governo. Mas calma que a gente já vai voltar para o Brasil. Vamos lá. Nos Estados Unidos, o pacote anunciado, aquele pacote que a gente já falou ontem, já abriu um pouco ele ontem, aquele pacote de 2 trilhões de reais, é o maior pacote da história dos Estados Unidos, da história de todos os tempos, né? E é um pacote que, entre várias coisas, tem uma ajuda para os desempregados, né? Que eles vão passar a receber, além dos benefícios que eles já recebem, e só para vocês terem ordem de grandeza, quando você está empregado nos Estados Unidos, você recebe um benefício, né? E esse benefício normalmente é do estado que você mora, que varia entre 200 e 500 dólares. Além desse benefício, essas pessoas desempregadas vão receber cada uma mais 600 dólares por 4 meses, além do que já recebem os desempregados, tá? As pessoas pobres, todos os outros vão receber mais um monte de benefício, mas só para vocês entenderem a ordem de grandeza, mais do que dobra, aquele que mais recebe, do que menos recebe, o negócio quadriplica, porque é ali que você rega a planta. Não adianta regar a planta, na folha, porque quando você rega na folha, cai pouco na raiz. Se você rega na raiz, a planta absorve tudo e um pedaço vai até para a folha. O que quer dizer essa metáfora? Quer dizer o seguinte, se você pega uma sociedade e rega o dinheiro novo pelos mais ricos, boa parte vai ficar com os mais ricos e não vai chegar na base, que é a raiz, que é o que sustenta, que é 80% da população, não vai chegar. E aí a raiz vai apodrecer e a planta vai morrer. Se você rega na planta, ou seja, se você começa distribuindo pelos mais pobres, o que acontece? Você faz com que a planta absorva toda a água que você joga. E aí é essa água que vai chegar também um pedaço nas folhas, ou seja, vai ter lucro para o empresário no final, vai ter, até para ele vai ter, mas você garante que a planta está forte, está saudável, e você garante que ninguém vai morrer de fome com isso. Então, isso que assim, os Estados Unidos deu assim, uma aula de união de democratas e republicanos, deu uma aula de plano, deu uma aula de tudo. E o que os Estados Unidos não está dando aula? Das declarações do Trump, que também não tem ajudado nada. E aí os Estados Unidos já é, hoje em dia, o país onde você tem 65 mil casos, é o novo epicentro da doença no mundo. Então você tem 65 mil casos, tá? Você tem quase 1.000 mortes, mas as mortes nos Estados Unidos estão crescendo num ritmo exponencial,
podem esperar um aumento desse número de mortes nos Estados Unidos enorme nos próximos dias, infelizmente. É com pesar que a gente sempre fala isso, né? E nos Estados Unidos, o epicentro dentro dos Estados Unidos está sendo Nova York, onde os casos testados positivos a cada 3 dias dobram. Se lembra aquilo? Não é 2 mais 2 mais 2 mais 2? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então isso é o que a gente está conseguindo observar nos Estados Unidos, tá bom? Bem, vamos lá. Passando para o Brasil agora. Meia hora de live aqui, quase 4.000 pessoas na live. Muito obrigado a vocês todos que estão aqui presentes. Pediria que todos que estão aqui pudessem dar um like, né? Aquela hora que a gente falou que tinham 800 pessoas, já entraram 3.000 novas pessoas. Se todo mundo der um like agora, ele notifica para outras pessoas que estão procurando assuntos similares a esse na internet, e essas pessoas vão poder participar da nossa live também. Então, muito obrigado, já quase 300 pessoas deram like aqui só nesse pedido. Então, ó, 4.000 pessoas, tá vendo? É imediato o negócio. Vocês podem aqui ainda ver, o pessoal tá reclamando da luz de efeito para esse negócio ficar melhor. Tô chegando bem perto aqui, que aí a luz me ilumina assim o rosto um pouco para vocês. Mas pensa no lado bom, vocês viram passando a borboleta aqui atrás, tem algumas coisas que acontecem, né? Aqui nesse visual que valem a pena a gente estar, enfim, com essa luz não tão boa para fazer nossa transmissão. Bem, vamos lá. Aqui no Brasil, o que a gente tem de novidade no Brasil? Primeiro, o Banco Central zerou a estimativa de crescimento para esse ano. Então, o Banco Central, a gente sabe que, enfim, as coisas continuando desse jeito, não só vai ser zero, como provavelmente vai ser negativo e bem negativo o crescimento esse ano. Vamos lembrar, né, que no último ano a expectativa do Brasil era de crescer quase 3% e fazendo todas aquelas reformas que o governo disse que iam trazer investimento, que iam estimular os investidores, sem ter coronavírus, né, a gente cresceu 1%. Imagina esse ano como vai ser, né, tendo esse impacto que parou a economia global. Então o crescimento provavelmente vai ser muito abaixo disso. Mas o que eles vão fazendo? Eles vão fazendo aos poucos. Então, vocês lembram, quando começou a crise, já estava caótico o negócio, eles baixaram o crescimento de 2,4% para 2,1%. Quem faz parte aqui do nosso canal, quem assina o nosso canal, quem assiste as nossas lives, já tinha ouvido a gente falar aqui que o negócio ia ser muito pior do que os 2,1%, que a gente não ia conseguir crescer esse ano. Pois bem, mais de uma semana depois, eles estão falando aquilo que nós contamos lá atrás aqui no nosso canal. A gente tem antecipado muita coisa aqui, isso que está sendo legal, vendo tudo que está acontecendo e podendo passar para vocês as coisas com uma antecipação em relação àquilo que a mídia está noticiando, né? E aí começou um debate agora político, não é nem mais econômico, em relação a essa história de tipo assim, pô, mas a economia vai frear, então temos que liberar as pessoas, deixa morrer, alguns têm que se sacrificar pelos outros e não sei o quê. E ontem a gente falou, eu fui até super duro e não fui duro de uma maneira programada, né? Eu ontem estava realmente muito incomodado com as declarações, estou ainda incomodado, né? Mas ontem coloquei para fora, né, esse sentimento, com as declarações de vários empresários, né, falando das pessoas mais velhas assim com uma falta de respeito, com um desdém, com uma insensibilidade enorme, né? E eu falava, o pior é que você não está só desrespeitando os mais velhos, você está falando uma besteira monstruosa, né? Porque o problema do coronavírus não é a questão da letalidade do vírus, né? É a questão de como ele sobrecarrega todo o sistema de saúde. Então, ontem, foi até curioso, né? Pouco depois de ter falado isso na nossa live, eu vi um post no Twitter de uma moça que faz um testemunho assim, muito triste, muito emocionante, da mãe, em relação à mãe dela, falando que a mãe dela teve uma outra doença, não lembro qual foi, uma outra emergência, foi para o hospital para se tratar e não tinha leito, o hospital estava completamente lotado de pessoas com suspeitas de coronavírus ou sendo tratadas pelo coronavírus, e a mãe dela morreu. E morreu por causa do coronavírus, porque não tinha leito.
E a gente, pouco antes, tinha falado isso e falado da besteira que são essas pessoas que estão falando que a letalidade é baixa, então deixa contaminar mesmo, entendeu? Porque não tem problema. O problema, elas não entendem que não é só uma letalidade do coronavírus, né? Uma letalidade da sociedade inteira que não vai poder usar o sistema de saúde. Gente, imagina a gente não ter sistema de saúde para atender ninguém. E aí ninguém mesmo. Até você que é um cara privilegiado, e eu me considero também um cara privilegiado, que tem plano de saúde, que tem acesso aos melhores hospitais, não tem para ninguém, não tem para ninguém. E você pode ter um outro problema que não tem nada a ver com o coronavírus, não vai ter para você também, não vai ter para você também, entendeu? Então, a gente falou isso, só que isso agora entrou no debate político. Então você tem, por exemplo, um post do Joe Biden, ou Joe Biden, né? Até as pessoas chamam dos dois jeitos, um aportuguesado, o outro da forma como você fala em inglês, ontem dizendo o seguinte, que você não pode colocar um preço na vida humana e você não pode defender mortes para poder garantir a alta do Dow Jones, que é um índice de ações americana. Ele fala, nenhuma quantidade de vidas vale 1 ponto para cima do índice americano de bolsas, da bolsa, né? E aqui no Brasil, você tem o Rodrigo Maia falando uma frase muito parecida, não sei se ele falou antes ou depois, ou seja, não estou querendo aqui concluir que ele imitou o Biden, né, o Biden, mas, entre aspas, é o que estava na mídia hoje. O Rodrigo Maia falou o seguinte, a gente não pode deixar de cuidar das pessoas porque estão perdendo dinheiro na bolsa. E por incrível que pareça, a gente precisa falar isso, né? É engraçado, porque a gente precisa falar isso. Será que... Agora, o Rodrigo Maia fala isso agora, mas quando ele apressa as reformas de previdência e etc., ele deveria se lembrar disso também, né? Porque uma coisa que é importante a gente ter na cabeça que é o seguinte, a gente tomou uma rasteira. O nosso sistema, o nosso modelo econômico tomou uma rasteira do mundo, né? O planeta Terra nos deu uma rasteira e mostrou o seguinte, vocês acham que estão no controle? Vocês acham que esse sistema cruel, selvagem, desigual de vocês é um sistema bacana? Então a gente vai dar uma rasteira em vocês. Tem um livro que agora, eu não tenho a menor dúvida que é um livro que vai voltar a ser vendido pra caramba, e se chama... Como é que é o nome? Ele fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que são todas as vezes que a humanidade chega no nível de desigualdade muito grande, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse vem e corrige a humanidade para fazer com que a desigualdade diminua, né? E ela volte a buscar uma condição mais equilibrada, mais justa, né? Não sem muita dor, sempre com muita dor, né? Então ele fala os 4 cavaleiros do Apocalipse, um deles é a guerra, né? Depois das guerras você tem uma diminuição muito grande da desigualdade, principalmente porque você tem que estabelecer regras para distribuir melhor a pouca riqueza que sobra para fazer com que o grupo tenha força suficiente para sair daquele buraco. Então, eu já falei aqui para vocês, né? Não é à toa que depois da Primeira Guerra Mundial, as maiores alíquotas de imposto de renda nos Estados Unidos eram acima de 70%. Na Inglaterra também, né? O imposto sobre heranças era também acima de 70%, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a alíquota máxima de imposto de renda era acima de 90% nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Você tem que, nos Estados Unidos, o Social Security, que é o programa de seguridade social dos Estados Unidos, ele foi implementado na década de 30, ou seja, você tem ali, depois da Primeira Guerra e da Grande Depressão, uma necessidade de sustentar os mais pobres e diminuir a desigualdade no país, né? Você tem que o sistema de seguridade social na Inglaterra foi implementado depois da Segunda Guerra Mundial, ali na década de 40, exatamente para isso, para poder sustentar os mais pobres também. Então, um dos cavaleiros do Apocalipse para diminuir a desigualdade, segundo esse livro, né, são as guerras. Outro são as revoluções. Aí tem o terceiro que eu não lembro, e o outro são as pragas, né? Então ele fala das pestes, das pragas que atingiram a humanidade e que elas acabam fazendo isso que é o que a gente está vendo agora, um questionamento do modelo. E esse questionamento do modelo que está acontecendo agora é um questionamento que está sendo levado para o âmbito político. Então essa declaração do Rodrigo Maia ontem é uma declaração assim, importante, talvez tardia, mas não por isso menos importante, porque é melhor vir do que não vir, né?
mas é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, que é o seguinte: as pessoas mais pobres, elas não estão só ameaçadas e sofrendo agora com o coronavírus, elas estão ameaçadas e sofrendo desde sempre aqui, né? E a gente parece não olhar para essas pessoas até o dia em que todas essas pessoas param de trabalhar e a economia para, né? Ou seja, a gente descobriu de uma hora para outra no Brasil aqui que a economia não é formada por empresários só, né? Claro, eles têm um papel e etc., mas não é formada por empresários só. Aquela frase do dono da Van falando: eu tenho 120 mil pessoas que dependem de mim, é uma frase absolutamente lunática, né? Ele depende de 120 mil pessoas, né? Ele explora 120 mil pessoas, porque o dia que ele descobrir um robozinho que faz aquele serviço mais barato do que as 120 mil pessoas, ele vai mandar as 120 mil pessoas embora. Ele só não faz isso hoje porque ele depende dessas pessoas. Então, o mundo está aprendendo isso, né? Que a gente depende dessas pessoas que são capazes de oferecer todo o tempo delas, são obrigadas, não são, além de capazes, são obrigadas, né? Para que poucos juntem fortunas enormes. E é isso que está sendo colocado em xeque. Então, essa frase do Rodrigo Maia é uma frase bem emblemática aí, que ele fala, né? O governo continua com uma agenda muito fraca para ajudar as pessoas mais pobres, para ajudar os pequenos empresários, para ajudar os médios empresários. Os pequenos e médios empresários estão passando, assim, uma dificuldade gigantesca, porque perderam completamente suas vendas, né? Tem as obrigações de pagamento dos seus funcionários, e até para mandar embora eles têm que pagar, enfim, a rescisão, os acertos todos que eles têm que pagar para mandar embora. E, graças a Deus, algumas pessoas tentando até o limite, não mandar ninguém embora, pensando no outro. Eu tenho recebido um monte de mensagens aqui, via Instagram, via WhatsApp, via Facebook, de pessoas falando: Eduardo, eu tô aqui, cara, não mandei ninguém embora, eu tô passando o maior sufoco, tô tirando das minhas economias, mas eu sei o que é a vida desse cara, se esse cara perder o emprego e perder a renda. Então, putz, cara, assim, parabéns mesmo a quem tá fazendo isso, né? Porque é o momento de repartir, né? Eu enfim, tenho uma origem familiar, né? Católica, né? E eu sempre falo, quando a gente reza a oração, que é talvez a oração mais conhecida aí do catolicismo, que é o Pai Nosso, né? A gente fala duas coisas no Pai Nosso que as pessoas passam batido, né? Que é Pai Nosso, e lá no meio a gente fala o pão nosso, né? É nosso, não é meu, né? Se é Pai Nosso, é todo mundo irmão e irmã. Se é pão nosso, o que eu tenho, ele tem que servir também aos outros, porque se o que eu tiver não serve também aos outros, eu não sirvo para nada, né? E essas pessoas que se dizem aí as cristãs, as que estão querendo o bem do Brasil, etc., elas devem rezar o seguinte: Pai meu, dê o pão meu de cada dia. Deve ser assim que a pessoa reza, porque não é possível, né? Porque a gente tem que ter esse espírito de Pai Nosso e Pão Nosso nesse momento, mesmo não sendo religioso, mesmo não acreditando em nada. A gente tem que ter essa cabeça. E outra coisa que eu questionei ontem, né? Óbvio que provocando ali no Twitter, né, na minha conta do Twitter, eu falei o seguinte: eu falei, olha só, gente, vocês realmente acham, né, que o dono do Madeiro, vocês acham, né, que o presidente do Santander, vocês acham, né, que o dono da Van, vocês acham que o dono do Girafas, que agora parece que foi até um dos donos, foi até posto para fora, né, depois das besteiras que ele falou, vocês acham, né, que o Salim Matar, que é um dos ministros lá, dono da Localiza, vocês acham que o Ventralbe, que trabalhou a vida inteira nos bancos de investimento, não sei o quê, vocês acham que o Salles, que a vida inteira advogou não sendo advogado, mas no sentido de defender os interesses do agronegócio, dos grandes latifundiários, vocês acham que o Bolsonaro, o Paulo Guedes, que a vida inteira foi dono das maiores instituições do mercado financeiro do Brasil, vocês acham que essas pessoas todas acordaram ontem preocupadas com os mais pobres? E por isso estão falando para todo mundo sair de casa? Vocês realmente acham isso? Vamos fazer pergunta simples. Nessas horas a gente não tem que fazer pergunta complicada. A gente tem que fazer pergunta simples. Vocês acham que essas pessoas acordaram ontem preocupadas com os mais pobres? Vocês acham que elas acordaram ontem preocupadas em quebrar?
É isso que a gente tem que ter na cabeça. Essas pessoas, elas acordaram preocupadas em não quebrar. Principalmente essas empresas que a gente falou, são empresas que ao longo dos últimos anos investiram muito para poder crescer o seu negócio, então estavam muito alavancadas. E aí, muito alavancadas, com uma dívida muito grande, essas pessoas viram uma quebra da economia, e essa quebra que você teve na atividade econômica fez com que elas se desesperassem, e agora é o seguinte: pão meu de cada dia. Vai todo mundo para o trabalho, entendeu? E aí é o seguinte, vai morrer gente, mas pelo menos assim, minha empresa não morre. Então é isso que a gente não pode, e por isso a importância da declaração do Rodrigo Maia. 5.000 pessoas batemos aqui na nossa live, pô, agradeço. Hoje, um dia sem grandes declarações polêmicas, etc. Mesmo assim, com uma audiência enorme aqui, o tempo de vocês, eu espero tá trazendo várias informações que sejam úteis para vocês aí, não pensarem como eu penso, mas poderem elaborar a opinião, o pensamento de vocês com fundamentos que sejam fundamentos sólidos. Todo mundo que puder dar um like agora, eu peço, por favor, para que vocês deem um like. A gente está entrando aí nos últimos 15 minutos finais aí da nossa live. Eu tenho um amigo que trabalha com pessoas que são endividadas, né? Então ele tem um canal super bacana na internet, chama-se Dívida Zero, né? E ele trabalha com várias pessoas que são endividadas, ensinando essas pessoas a lidar com as dívidas delas, ensinando essas pessoas a sair dessa situação de endividamento. E ontem ele entrou em contato comigo falando o seguinte: Eduardo, deixa eu só te contar, esses pacotes que o governo anunciou para aliviar as pessoas que estão endividadas, esse negócio na prática não está funcionando, não. Eu estou recebendo um monte de reclamação de clientes meus dizendo que foram nos bancos renegociar suas dívidas e alongar o prazo em 2 meses, que foi aquilo que o governo prometeu, e elas não estão conseguindo. E aí ele fez uma pesquisa, e eu queria passar os dados da pesquisa que ele fez para vocês. Ele perguntou, e obviamente isso é uma evidência anedotal, não é estatística, né? Porque o grupo é um grupo pequeno, né? Mas é interessante a gente ver. E diz o seguinte: das pessoas que são clientes dele, que foram ao banco tentar renegociar a dívida, tem um bom pedaço que ainda não foi e não tentou ainda renegociar a dívida, mas das pessoas que foram tentar renegociar a sua dívida, 25%, ou seja, só um quarto, tá? Conseguiu esse prolongamento de 2 meses do banco. 32% já recebeu a negativa do banco. O banco já disse que não vai conseguir, não vai poder renegociar para ele. E 41% disse que o banco está enrolando. Não, eu vou ver, vou falar com o meu gerente, tem que ver o seu caso, etc. Ou seja, somando os dois, você tem que 3 de cada 4 pessoas não estão conseguindo sequer conversar com o banco ou ter uma resposta minimamente positiva para a sua situação. E aí, gente? E aí, cadê o pacote do governo? E esse é o ponto que eu queria trazer para a live de hoje. Sabe o que está acontecendo? Vocês ouviram falar de algum banco em dificuldade? Vocês ouviram falar de alguma corretora em dificuldade? Vocês ouviram falar de que algum banco está quase quebrando? Vocês ouviram falar de que alguma corretora está quase quebrando? Agora vocês ouviram falar de empresa. Eu tenho certeza que vocês ouviram. Porque vocês conversam com os primos, com os tios, com os amigos da faculdade, do colégio, com os amigos de bairro. Eu tenho certeza que vocês estão ouvindo falar de um monte de empresa que está ou quebrada ou quase quebrando e sem saber como pagar os funcionários. Não é isso? Só que de banco você não ouviu. De corretora você não ouviu. E sabe por que você não ouviu falar? Nem de banco, nem de corretora? Porque desde o começo da crise, o foco central, o foco total do governo tem sido ajudar os bancos e as corretoras a passar por essa crise. A primeira ajuda, aquela ajuda que foi anunciada pela Caixa Econômica Federal, aí tem vários números diferentes, em sites diferentes, alguns falam em 75 bilhões de reais, etc., para comprar as carteiras dos bancos, os títulos podres. Depois, mais um pacote de ajuda de dezenas e dezenas, esse, na verdade, centenas de bilhões de reais,
do governo falando que vai aceitar os títulos corporativos, que são, nessa hora, muitas vezes títulos podres, ou seja, de empresas que estão praticamente quebradas, vai aceitar eles como garantia para emprestar dinheiro para os bancos. Vocês ouviram falar de linhas que o governo colocou para os bancos, do compulsório que ele diminuiu para os bancos? Ou seja, desde o primeiro dia da crise, tudo está sendo feito para os bancos. E você não ouviu falar de nenhum banco passando dificuldades. Eu não estou torcendo para banco ter dificuldade, não, pelo contrário. Eu quero que o sistema financeiro ele fique saudável, porque no final das contas é o nosso dinheiro que está lá. Eu só quero que você entenda. Que quem está mantendo o sistema financeiro saudável é você e as empresas que estão sem a saúde nesse momento. Quem está mantendo o sistema financeiro saudável é exatamente a população mais pobre que não teve até agora a sua ajuda anunciada. Na Índia, 36 horas depois do confinamento, do lockdown, anúncio para os mais pobres. No resto do mundo, lockdown, anúncio para os mais pobres. Lockdown, anúncio para os mais pobres. Brasil, lockdown, antes do lockdown até, ajuda para os mais ricos, para os bancos. Banco não gera riqueza nenhuma. Banco não planta um pé de café, não planta um pé de milho, não planta inhame, não planta batata, não planta nada. E foi o primeiro a receber ajuda. E está navegando nessa crise aqui, ó, numa boa. Numa boa. Por quê? Os títulos ruins ele pode vender para o governo. Os outros, que não são tão ruins, ele usa como garantia para pegar dinheiro para o governo. Ele tem menos dinheiro preso agora no Banco Central para poder ficar com ele. E o que ele está fazendo com esse dinheiro? Está emprestando para as pessoas? A pesquisa diz que não, que o meu amigo fez. Né? Vocês estão dizendo aqui, eu estou vendo várias pessoas escrevendo aqui, eu não consegui, o Banco X nem está me recebendo, o outro não está falando comigo, vocês estão falando no chat aqui. Ou seja, é uma evidência empírica, anedotal, mas a gente sabe que é isso mesmo. E qual a contrapartida dos bancos? Nenhuma. Não tem contrapartida. Toda essa moleza para os bancos, que é uma moleza para os bancos, em troca de nada. Eles não precisam não demitir ninguém. Eles não precisam responder o seu pedido para rolar sua dívida rapidamente. Eles não precisam aliviar a dívida do cartão de crédito e a dívida do cheque especial, porque não faz parte do pacote que o governo falou. E o que faz parte do pacote do governo, nem isso ele está fazendo, porque é o que a gente está vendo. Ele não precisa deixar de pagar bônus para os seus executivos. E a gente falou ontem, vocês sabem o que vai acontecer. A dívida de todo mundo está crescendo, 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 crescendo. E os bancos tendo ajuda. Passou a crise, porque a crise vai passar. Toda crise passa. Quando passou a crise, os bancos vão estar inteiros, bem. E todo mundo, assim, terra arrasada, acabado, endividado, com a empresa sem vender nada, as máquinas enferrujadas e com uma dívida enorme. E aí, você vai trabalhar ao longo dos próximos anos da tua vida para pagar quem? Os bancos, que ficaram com a sua dívida crescendo nesse período e sobrevivendo às custas do dinheiro que é seu, é meu, é do pequeno empresário, é do médio empresário. Então, isso que a gente tem que ter noção. Independente de você ser bolsonarista, que ainda tem gente que é bolsonarista, é inacreditável, mas tem gente que está defendendo Bolsonaro, independente de você ser bolsonarista, ou de você ser stalinista, qualquer coisa, a gente tem que concordar que é um absurdo, todo mundo, todos nós temos que concordar, que é um absurdo o que está sendo feito em termos de priorizar e quase que dar a exclusividade da proteção e do salvamento para os bancos. Isso é um absurdo total. O governo, na verdade, ele está funcionando como um exército de proteção ao sistema financeiro. Isso é um dado. Eu passei para vocês aqui os dados. A ajuda que foi dada é essa. Se eu te perguntar, qual ajuda foi dada para a população mais pobre até agora? Me responde. Você não tem resposta, porque não tem. Qual ajuda foi dada para o mercado financeiro? Aí você me responde, porque você tem ajuda. Pronto, ponto final. Um tem, o outro não tem. Então, vamos, assim,
saber focar no que é absurdo para todo mundo, para começar por aí, para tentar mudar exatamente de onde o absurdo é total, né? O governo, o Jair Bolsonaro, cada vez perdendo mais aliados, né? Você tem que os governadores todos se uniram, governadores de partidos completamente diferentes. Tem uma frase que diz o seguinte, que nada une mais as pessoas do que um inimigo em comum, frase que já foi atribuída a várias pessoas na história, desde escritores russos até Napoleão, até várias outras pessoas. O fato é que isso é uma coisa que é fácil de você poder constatar, né? E o Bolsonaro se tornou o inimigo comum dos governadores. E qual a estratégia dele? A gente já falou sobre isso ontem. Ele sabe que ele não tem o mandato, né? Ele não tem a capacidade de proibir a quarentena nos estados. Por quê? Você tem que o limite do Bolsonaro, né, em áreas como saúde, educação, comércio, etc., ele é muito grande, que eu digo assim, é muito restritivo na história, porque isso são assuntos que dizem respeito a outros entes da federação, aos estados, por exemplo. Então, quem decide se o comércio vai estar aberto ou fechado, quem decide se as pessoas vão poder circular ou não na rua, quem decide se os eventos vão acontecer ou não, né? Quem decide se o comércio vai abrir ou não as portas, etc., é o Estado, é o governador. E Bolsonaro sabe isso. E aí ele fala o seguinte, olha, liberou geral, as escolas estão liberadas, as pessoas vão voltar às aulas, não sei o quê, porque ele sabe que isso não vai ter efeito nenhum. E as pessoas vão ter que colocar a culpa dessa história, que não é culpa, a gente conversou ontem, né? É igual aquela história. A sua mãe chega e fala assim, meu filho, quando você sair hoje à noite, não bebe muito não, porque você vai voltar dirigindo para casa. Meu filho, não volta tão tarde não, que é perigoso você andar essa hora na rua, etc. Meu filho isso, meu filho aquilo. Você fica, assim, chateado com a sua mãe. Você fica chateado com a sua mãe, porque é o seguinte, você fala, putz, mas aquilo é diversão, aquilo é o que eu quero, aquilo é o meu desejo. Sua mãe não vai no teu desejo. Tua mãe vai no que você precisa. Tua mãe vai para proteger tua vida. Tua mãe vai no amor, não vai no desejo. O que Bolsonaro está fazendo é o seguinte, está todo mundo desesperado, querendo sair de casa e sem saber como é que vai ser o dia de amanhã. E em vez dele chegar e falar o seguinte, olha só, eu vou cuidar da tua vida, eu vou tratar do seu desespero, te dando aquilo que ameniza o teu desespero, um auxílio para os mais pobres, uma bolsa para os mais pobres, uma bolsa para os informais. Não, ele vai no teu desejo. É igual o traficante de droga. Ele vai no teu desejo. Ah, é? Vambora, vamos sair de casa, que esse negócio tá atrapalhando todo mundo. Ele não quer cuidar da tua vida. Ele não tá nem aí pra tua vida. Ele quer brincar com o teu desejo. É por isso que eu falei, no começo da nossa live, que ele usa o ódio tanto daqueles que têm ódio em relação a ele, como os que têm ódio junto com ele. Ele usa o ódio de todo mundo a favor dele, porque o ódio é o combustível desse governo. E aí ele pega esse teu desejo, esse ódio dessa situação de confinamento que você está querendo sair, e ao invés de te dar a condição de ficar confinado e se salvar, ele te manda para a fogueira. Ele te manda para a fogueira. E os governadores, num ato de responsabilidade, fazem esse papel de quem te protege. Independente do partido, estão agindo com responsabilidade e juntos. Então, formou-se um jogo político importantíssimo. Hoje no UOL tem uma reportagem que eles fizeram no portal do UOL, onde eles conversam com vários infectologistas, e falam para eles o seguinte, vamos lá, se a gente fizer isso que o presidente está mandando, abandonar o isolamento, as duas palavras mais ouvidas em todas as respostas, catástrofe e desastre. Se a gente fizer o que está sendo recomendado pelo presidente da República, as duas palavras mais ouvidas pelos infectologistas, catástrofe e desastre. Eu termino por onde a gente começou. Na Espanha, que vocês estão acompanhando todos os dias, que está crescendo muito o número de mortes, etc. O número de mortes registrado ontem foi 27% do total até agora. Nos Estados Unidos, a cada 3 dias, o número de pessoas positivas, testadas positivo, tem dobrado. Eu mostrei para vocês o gráfico, mostro novamente hoje que esse é um gráfico importantíssimo, o gráfico
de como está o número de mortes no mundo. Esse é o gráfico atualizado do número de mortes. Estamos numa exponencial. E quando você olha o logaritmo desse gráfico, ou seja, é aquele que mede a variação numa escala, no eixo Y, você vai ver a variação percentual, ou seja, cada vez que você dobra, você anda a mesma quantidade de tamanho no eixo Y. De 2 para 4, de 4 para 8, se você está numa escala linear, vai parecer você andando assim. Agora, se você vai de 2 para 4 e de 4 para 8 na mesma velocidade, vai aparecer reto nesse gráfico, que é o gráfico exponencial. Olha o gráfico exponencial. Sabe o que quer dizer? Aqui, ó, esse segundo pedaço aqui, que voltou a apontar para cima, sabe o que quer dizer esse segundo pedaço que voltou a apontar para cima? Que entramos na segunda onda do coronavírus. Entramos na segunda onda do coronavírus. Então, não dá para brincar com isso. Não dá para não ficar em casa. Por todos. Não só pelos que têm coronavírus. Por todos. Pelos que têm asma, pelos que têm epilepsia, pelos que são cardíacos, pelos que se acidentam. Por todos. Não dá para brincar com coronavírus. É fazer o tempo passar de uma forma que a gente possa controlar a estrutura que a gente tem para oferecer ao cuidado da doença. Mas a única coisa que faz essa doença passar é o tempo. Não é ajuda trilionária, não é ajuda bilionária. E a gente tem que esperar esse tempo com responsabilidade, sem perder o controle da situação durante o tempo. Bolsonaro está desesperadamente querendo que a gente perca o controle. Existem 500 teorias diferentes, o porquê dele estar agindo dessa maneira. Desde ele estar agindo dessa maneira porque ele é realmente uma pessoa sem uma inteligência muito grande, até outras teorias que dizem que ele está agindo assim porque ele tem uma inteligência muito grande e que ele quer o caos para a gente poder ter alguma ruptura na nossa democracia. Não dá para saber qual que é a verdade. O fato é, se cairmos na armadilha do caos, vai ser pior para todo mundo. Vai ser pior para todo mundo. Os exemplos estão aqui. Itália, Estados Unidos, Espanha, e cada dia um novo exemplo no mundo, porque entramos numa fase exponencial da doença. Que não sejamos aqui no Brasil um dos próximos a entrar nessa fase. E só depende de todos nós cumprirmos essa recomendação de estar em casa, de evitar o contato social e exigirmos a ajuda que desde o começo já existe para os bancos. Farta, em quantidade mais do que suficiente, sem contrapartida. A gente tem que exigir para a gente também essa ajuda. Eu peço para todos vocês que puderem, antes de sair aqui, que curtam aqui o vídeo, e vocês que não estão inscritos no canal, inscrevam-se no canal. 1/3 das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas no canal, e isso vai fazer com que você sempre seja avisado em avisos de emergência, em coisas que aconteceram e que são ainda desconhecidas do mercado, em conversas que a gente vai ter com especialistas, você sempre vai saber. E você sempre pode escolher assistir ou não assistir na hora, mas para ser avisado você tem que estar inscrito. Então todos vocês inscrevam-se no canal e a gente se vê no próximo encontro, provavelmente amanhã. Um abraço para todos vocês.